gente que quer uma casa no campo, tem gente que faz do campo a sua casa. Casa pequena é aconchegante, casa grande e espaçosa. Tem gente que gosta tanto da sua casa que até leva ela junto, como é o caso do Caramujo. Ou de um casal, ela jornalista e ele fotógrafo, que apaixonados por viajar e pelo aconchego de uma casinha, resolveram unir o útil ao agradável. O Achamos em Minas de hoje está em Itaúna e vamos conhecer a Casa Nômade. Vamos lá comigo? E olha quem está chegando ali, a Casa Nômade. E agora sim tá na hora de conhecer esse casal que, olha, de cara eu falo que já ganhou uma fã, viu? Essa aqui é a Glória, que é jornalista, e o Renato, que é fotógrafo. Tudo bem, gente? Tudo bom. Então vamos começar essa história do começo. De onde que surgiu a Casa Nômade, essa ideia? A Casa Nômade é o nosso sonho de continuar viajando pelo mundo. A gente já viajou por 59 países dos 5 continentes e o nosso plano agora é viajar pelos próximos 5 anos. A gente quer ir subir as 3 Américas, a América do Sul, a América Central, chegando na América do Norte. E o motorhome é a ideia de levar a casa, o restaurante, o hotel, tudo junto num lugar só. Que bacana. E como é que começou? Primeiro vocês se conheceram? Nós conhecemos lá no jornal, a gente trabalhava junto e a gente começou, saímos juntos no jornal para fazer matéria, se conhecemos, nos apaixonamos e resolvemos pegar a estrada do mundo. Conhecer a casa, que eu tô curiosa. Claro. Então vamos lá. E esses aqui são os países que vocês já visitaram? Isso, a gente se conheceu há 10 anos e viajando aí ao longo de férias, mochilões e licenças que a gente tirava de jornal e revista que a gente trabalhou, a gente rodou aí um pouquinho desses 59 países dos 5 continentes. Quando vocês olham aqui esses países que vocês já viajaram, eu sei que é difícil que eu vou pedir, mas eu queria que cada um contasse uma história de algum desses lugares. Nossa! Olha, eu tenho uma história que foi um lugar apaixonante, mas foi o maior medo que eu já senti na minha vida, que é na Jordânia. Tem até que procurar a Jordânia aqui. Na Jordânia, a gente foi visitar o deserto de Wadi Rum. E era uma noite que a gente queria passar uma noite no deserto com uma tribo de beduínos e era para ser uma experiência fantástica, e realmente foi. Mas pelos 2 sentidos, pela beleza do deserto, que foi maravilhoso, mas a gente foi abandonado pelo guia no meio do deserto, na divisa da Jordânia com a Arábia Saudita, uma área de contrabando. E a gente passou uma noite no deserto, abandonados, pensando as piores, porque eu acho que nessa hora a gente é muito pessimista, né? A gente tinha medo de tudo. E no deserto é muito silêncio, né? Não tem cidade perto e não tem nada que dê eco. Então, se você dá um grito, o grito some, assim. Eu tive muito medo. Mas valeu a pena, a gente passou uma noite maravilhosa. No outro dia cedo, a gente conseguiu entrar numa outra excursão. Apareceu, a gente foi resgatado. O guia não voltou? A gente, quando estava voltando para a cidade, a gente viu o carro dele de novo. Ele disse que estava vindo lá buscar a gente. A gente tem a impressão que ele iria assaltar à noite o acampamento. E a gente acabou fugindo do acampamento. A gente passou a noite no deserto mesmo. E durante o dia, 45 graus e à noite 0, assim, muito frio. Foi emoção, assim, mas sobrevivemos. Que bom, né? A gente fez o Transiberiano, né? Que a gente pegou o trem em Moscou e fomos até Pequim e foram 7 dias sensacionais, assim, com paisagens bonitas e conversando, né? E descobrindo o povo russo durante o caminho, durante o percurso, foi sensacional. E era um sonho, né? Foi realizar um sonho, assim, que a gente tinha. E no Transiberiano foi legal que a gente ia passar 7 dias no trem e eu descobri, enquanto a gente estava planejando a viagem, que não ia ter banho dentro do trem. O trem é como um vagão e o banheiro é como um banheiro de avião. Então não tem um chuveiro. E eu entrei em desespero, que eu precisava tomar banho todos os dias. Aí eu estava com o cabelo um pouco maior do que ele está agora. E eu raspei o cabelo menor que o do Renato. Sério? E eu conseguia tomar banho com uma garrafa PET, assim. Eu pegava água na caldeira do trem e entrava pro banho de caneca, mas nós dormimos cheirosinhos todas as noites. Banho tomado. Legal. Então vamos lá agora conhecer?
Seja bem-vinda, Luciana. Então vamos lá. Gente, que legal, Glória. Então vamos lá. É apertadinho. É. Agora vivemos aqui nessa casinha pequenininha de 10 metros quadrados. E a frase que o Renato mais gosta de falar, que a nossa casa é pequena, mas o nosso quintal é o mundo agora, né? Nossa, que linda. É verdade. Uma casa simples, mas tem um fogão. A gente tem um fogão de verdade, não é um fogareiro. Um fogão a gente faz umas comidinhas, pega as receitas da vovó, da tia, da mãe e faz umas comidas. Aqui é a nossa pia, a gente consegue, né, ter lavar, tudo tem água, tem a bomba de água que a gente consegue usar normal aqui. Aqui é uma mesa com um gaveteiro que vira um banco. E quando a gente, numa hora de leitura, a gente recolhe aqui a mesa e ela vira um encosto aqui com um sofá, como se fosse um sofazinho. Ah, que legal. Consegue sentar, tudo apertadinho, mas Não, vai. mas é tudo super adaptado, né? Tudo encaixadinho. O Renato ficou na oficina com o caminhão 5 meses para poder adaptar e fazer a casa. Ah, foi o Renato que bolou toda essa estrutura? Tudo, o Renato desenhou a casa. A transformação de um caminhão baú numa casa foi o Renato que bolou numa oficina. Foram 5 meses de trabalho, de adaptação. E aqui debaixo uma surpresinha, que é a garagem para moto. Mentira, vocês têm até uma moto aqui. A moto é um sistema que facilitou a nossa vida para dar mobilidade. A gente chega nas cidades, estaciona o caminhão, como ele é muito grande, é difícil ficar manobrando, tudo. A gente desce a moto e vai passear. Ô Renato, e como que isso aqui tudo funciona? Vocês têm um gerador? Aí nós bolamos. Ela tem placas solares que aí alimentam a luz, o computador, a batedeira. Quer ver? Vem cá, vou te mostrar um pouco aqui, ó. Então vamos lá. E aí tem um sistema solar que transforma a luz em energia e depois transformamos tudo para 110 volts. Aqui tem uma bomba de água, aqui tudo é caixa d'água. A gente tem uma quantidade de água que dá para uns 6 a 7 dias. E quando eu vou abastecer o carro, a gente chega no posto de gasolina e pede para abastecer a água sem problema nenhum. E está acontecendo muito caso, assim, quando a gente está no interior, assim, as pessoas oferecem. Você está precisando do quê? Eu queria um pouco de água. A pessoa vai lá com a mangueira e completa a sua água. É a hospitalidade mineira, né? Agora uma dúvida. Para manobrar, a casa nômade não é fácil, não, Não, engraçado que a casa é pequena para viver, mas na hora que vai manobrar ela cresce. E como dizem que mineiro gosta de bater papo é na cozinha, né? Aqui estamos nós na cozinha da Casa Nômade, não é isso? Isso, a cozinha externa aqui, debaixo do toldo. Vamos sentar aqui e contar umas historinhas. Bacana. Olha, a primeira curiosidade, mas tem que ser sincero. Convivência de casal já não é fácil, né? Como é que é a convivência desse casal num espaço de 10 metros quadrados? Que vocês ficam o tempo inteiro bem junto, né? A gente ficou um tempo, a gente passa o dia inteiro junto aqui no motorhome. E quando a gente fez uma viagem maior, o tempo maior que a gente já ficou fora foi 1 ano e meio. E uma amiga minha brinca que o livro que ela queria ler não é livro sobre viagem, não era ver as fotos do Renato. Ela queria um livro para como conviver 365 dias do ano, juntos 24 horas por dia, que a gente fica bem grudado. E precisa disso, de uma sintonia bacana, precisa de estar afinadinho aí. Tem hora que um quer mais uma coisa, o outro que não quer menos, tem que ceder para fazer a vontade do outro. E ir conversando, chegando aí num denominador comum. Tem que ter um joguinho de cintura. Mas se dão bem, né? Super bem, a gente nunca brigou. Nesses 10 anos, viajando pelos 59 países, a gente nunca teve uma briga. Mentira, vocês nunca tiveram uma briga? Não precisou de ninguém dormir na boleia do caminhão, não. E as dificuldades, quando existem, eu acho que aproximam mais a gente ainda. Por exemplo, quando a gente foi ver o dragão de Komodo na Indonésia. Foram 4 dias num barco super precário, em alto mar, comida ruim, lugar ruim para dormir, tudo era ruim. Só a beleza que era maravilhosa. As praias não precisam falar não, mas o conforto era zero. E no final tinha a recompensa que era o que a recompensa do que a gente ia ver, que queríamos ver o dragão de Komodo. E é isso, então, quando tem uma dificuldade grande, parece que a gente une mais, para um querer ajudar o outro. Agora vamos mostrar um pouquinho do Mundo em Minas, né? Que foi o livro que vocês fizeram, não é isso? Que a Glória escreveu e o Renato fotografou. Fez as fotos minhas e os textos da Glória. O livro é o nosso primeiro projeto, né? A gente viajou por 59 países dos 5 continentes,
viajamos sem grandes pretensões, sem um projeto, assim, a gente viajou para desbravar uma cultura, para ouvir histórias das pessoas, mas a gente usava o nosso faro aí de repórter, né? Eu sempre ia anotando tudo, o Renato registrando tudo com a câmera fotográfica, e a gente viajou primeiro pelo mundo. Quando a gente retornou da viagem, um amigo nosso, produtor cultural aqui de Itaúna, o Dalton Miranda, ele nos procurou com a ideia de fazer um livro mostrando o paralelo das culturas que a gente viu pelo mundo afora com Minas Gerais. Gente, então assim, as histórias e as experiências que a gente ouviu aqui um pouquinho já são fantásticas, né? São incríveis. Eu sei que é difícil perguntar isso, mas qual que é a maior lição, o maior aprendizado que vocês tiram de tudo isso que vocês estão vivendo? Acho que para mim a maior lição é para isso, para a gente ser livre, poder viajar e poder realizar o sonho de fazer das viagens uma profissão, é desapegar dessas necessidades. A gente acha que a gente precisa de muita coisa para viver, né? Que precisa de um guarda-roupa cheio, que precisa de um carro novo, que precisa de um apartamento maior. Não, você precisa de coragem e liberdade, assim, para cair na estrada, se abrir para o novo, não ter medo, sabe? O que vai acontecer, para onde que eu vou, chegar lá, o hotel está reservado, o passeio está garantido, eu não sei, vai, né? Prepara o seu coração para o que vier, que se você tiver com boas energias, vão acontecer coisas boas, gente bacana vai cruzar o seu caminho e boas histórias vão aparecer para contar. O que fica nisso tudo são as pessoas que a gente vai conhecendo pelo caminho, né? São as amizades que a gente vai fazendo, as imagens que a gente não só faz uma foto bonita, mas que fica na cabeça, que fica na memória da gente, né? Agora aqui, me conta uma coisa, uma jornalista, um fotógrafo, vocês não precisam de uma cinegrafista, não? Tá convidada, vamos embora viajar com a gente. Vontade dá, né? A partir de novembro a gente começa essa nova expedição nossa, a Casa Nômade, e convidando você para ir e convidando todo mundo para acompanhar a gente aí no nosso site, acasanomade.com.br, ou no Facebook, acompanhar e vamos seguindo a gente aí, vamos acompanhando a gente. Bacana, olha gente, eu amei conhecer vocês, foi bacana demais, a história de vocês é incrível. Obrigadão, viu? Obrigado a você. Obrigado. E o Achamos em Minas agora fica por aqui e os dois também voltam para a estrada, né? Até a próxima.